aqui é a Teacher Anália e hoje nós vamos dar o início a um novo conteúdo chamado de Simple Future. O Simple Future é um tempo verbal que utilizamos no inglês quando queremos nos referir a algo que vai acontecer em um futuro, tá bom? Então, vocês vão usá-lo sempre para expressar uma ação futura. É sempre usado com advérbios e expressões que indiquem esse tempo futuro. Por exemplo, nós temos aqui tomorrow, next week, next month e next year, tá? O auxiliar deste tempo verbal é will, will. Então, na última aula nossa, nós trabalhamos o simple present, né? E também trabalhamos o continuous. Mas, falando em tempo verbal aqui com auxiliar, nós trabalhamos o simple present, que são dois, lembram-se? Do e does. Só que vai depender do sujeito para utilizá-los. Qual a diferença aqui? Eu falo até que o simple future, ele é muito mais fácil de usá-lo por causa disso. Você vai poder usar este tempo verbal aqui, o will, com todos os sujeitos dos pronomes pessoais. I, you, she, he, it, you, we, they, tá bom? Com todos os sujeitos dos pronomes pessoais. Então, por exemplo, eu quero falar assim, eu estudarei português. Então, em inglês ficaria I will study Portuguese, tá? I will study Portuguese next week. I will study Portuguese tomorrow. Então, vocês vão poder usar esses advérbios aqui, ó, de tempo para indicar quando você quer estudar o inglês, tá? Ou, perdão, desculpa, português. Então, olha só uma frase aqui, ó. We will study hard next year. Nós estudaremos muito no próximo ano. Esse hard, ele dá o sentido de uma coisa assim que você vai pegar pesado mesmo para fazer, para dar certo, tá? Então, observe que você pode usar o sujeito we, você pode usar o sujeito I e o auxiliar é o mesmo para todos, will. Então, eu falo que ele é muito mais fácil de usar, tá? Vamos para o próximo. Ele é utilizado quando você quer tomar uma decisão na hora. Então, você vai usar o will neste contexto. Então, por exemplo, let's go to the beach this weekend. Vamos à praia neste final de semana? Aí você tem que pensar, I don't know. I will call you in the evening. Eu não sei. Eu te ligo à noite. Então, tipo, você não parou para pensar. Se vai. Você foi lá e já respondeu na hora que você ainda vai ver. Entendeu? Então, neste caso, você vai usar o will, tá? Vamos agora às formas de frases, tá? Afirmativa, negativa, interrogativa, ok? Para que vocês consigam fazer uma frase utilizando o simple future, vocês vão usar sujeito, o auxiliar will e depois o verbo, tá? Reparem que esse verbo, ele não vai usar o to no infinitivo, tá, pessoal? Então, é sujeito, auxiliar e o verbo principal e complemento, que é o restante da frase. I will study English tomorrow. Eu estudarei inglês amanhã. Gente, observe uma coisa aqui no Simple Future, que a forma que eu estou traduzindo, eu estudarei, eu trabalharei, eu farei, tá? Não tem o tal do vou. Depois eu vou explicar o porquê na continuação deste conteúdo. Essa parte do Simple Future, vamos dizer que é uma primeira parte. Depois eu vou trabalhar o going to e a diferença de ambos, ok? Então vamos lá. Na forma negativa, vocês podem acrescentar not depois do auxiliar will. I will not study English tomorrow. Esse not, ele vira uma contração, estão vendo aqui? Ele pode virar won't. I won't study English tomorrow. Qual a diferença, professora? Formalidade. Quando vocês usam o will, not, ele é mais formal que o won't, tá bom? Interrogativa. Na interrogativa, pessoal, vocês vão inverter. O auxiliar vem primeiro e depois vem o sujeito.
Will you study English tomorrow? Para que vocês possam responder perguntas assim, você vai responder com o próprio auxiliar. A pergunta é feita com o auxiliar, vocês vão responder com o próprio auxiliar. Por que eu estou falando isso? Em língua portuguesa, quando a pessoa faz uma pergunta para você, você confirma ou nega usando o próprio verbo da pergunta. Ó, vou dar um exemplo aqui. Ah, você vai estudar inglês amanhã? Sim, eu vou estudar. Ou você vai? Sim, eu vou estudar inglês. Por exemplo, você come cebola? Sim, eu como. Então, observe que no português a gente muitas vezes vai confirmar e negar usando o próprio verbo. Em inglês, não. Se a pergunta é feita com auxiliar, você vai respondê-la com auxiliar. Estão entendendo? Então, olha só. Will you study English tomorrow? Yes, I will. Ou no, I won't. Ou vocês também podem usar aqui, ó. No, I will not. Poderia usar as duas formas, tá bom? Will you see Lisa tomorrow night? Will you see Lisa tomorrow night? Observem que agora eu li ela bem devagar para que vocês consigam ouvir a frase legal, tá? Então, ó, observe que aqui eu termino com som de consoante e inicio aqui com um sonzinho de vogal. Will you? Já ouvi assim. Ou will you? Também está certo. Will you? Já ouvi, tá, gente? Quando é muito rápido. Mas se vocês usarem will you, também está certo. E respondendo yes, I will. No, no, I won't. Ok? Então, na forma negativa, lembram-se que vocês devem colocar o not depois do auxiliar. E na forma interrogativa, vocês vão inverter, tá bom? Simple future with question words. Que seria o simple future com as question words. O que seriam essas question words? São os pronomes utilizados para que você possa fazer uma pergunta. Então, temos ali what, when, where e how. Então, na primeira aqui, ó, what will you do tomorrow? O que você fará amanhã? When will he come back? Quando ele voltará? Where will they spend the weekend? Onde eles vão passar o final de semana? How will she go there? Como ela vai chegar lá? Então, nesse caso aqui, ou como ela irá, né? Lá também pode ser. Então, olha só, gente. O que acontece? Quando vocês vão usar o pronome interrogativo, ele vem primeiro. Isso aí eu trabalhei também com vocês no caso do e does, né? Quando vocês vão fazer uma interrogação utilizando um pronome de pergunta, ele vai vir primeiro e depois vai vir o auxiliar. Se for uma pergunta que não tem pronome interrogativo, aí primeiramente vem o auxiliar, tá bom? Eu deixei aqui para vocês uma tabela para que fique mais fácil, para que vocês consigam entender, então, a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa. Na forma negativa, pessoal, eu deixei ele contraído, mas também pode ser o will not, tá? Então, quando surgir uma dúvida e tiver lá uma atividade para que vocês, né, para que vocês façam, vocês vão olhar esta tabela antes de realizar os exercícios, tá bom? Então, aqui eu quis passar para vocês o contraído do Simple Future. Muitos alunos já me questionaram, professora, o que é isso daqui? Isso daí, gente, é a contração de I will. I will, tá? Estudando sobre a pronúncia do Simple Future, eu descobri que tem 5 formas diferentes de você pronunciar. Então, você pode ouvir de várias formas, vai depender da região, tá? Da mesma forma que o nosso Brasil tem várias variações linguísticas e sotaques, lá também não é muito diferente, não. Tem o inglês americano, o inglês britânico, o inglês canadense, o inglês da África do Sul. Então, uma coisa que eu sempre falo, que quando você vai fazer um curso de inglês numa escola específica, eles ficam forçando ali contigo a pronúncia correta. Eu concordo mesmo de você aprender a falar aquilo. Mas a pronúncia correta, ela depende. Tem vários tipos de pronúncias corretas, certo? Várias formas de falar uma coisa. Em inglês, não é diferente assim. Por exemplo, esse daqui, ele é conhecido como I'll, I'll, I'll. E eu já ouvi, muitas vezes ele ser pronunciado como
all. E assim é quando você vai falar rápido, você vai falar alguma coisa rápida. Olha, eu vou falar essa frase que está aqui, ó. I'll study English tomorrow. I'll study English tomorrow. Eu também poderia falar I'll study English tomorrow. Só que esse I'll é falado mais devagar. Se você vai falar uma coisa rápida, I'll study English tomorrow. Então você vai falar I'll. Quando o seu ouvido, quando você estiver ouvindo, o seu ouvido vai entender assim, né? Então I'll. Então não está errado, tá? I'll e I'll, ok? Esse aqui, a pronúncia dele é you'll. You'll. Então você vai pronunciar esse L aqui, tá? Mais forçadinho, como se fosse torcer ele no céu, a língua no céu da boca. You'll. You'll. You'll travel to London. You'll travel to London. Eu também já vi os britânicos falando all travel to London. É como eu falei, gente, tem pronúncia diferente, depende do lugar. Então, se alguém falar, ai, professor, ai, teacher, you speak very bad. Você tá falando mal. Não, gente, depende do lugar, tá? Quando vocês aprendem inglês, e a escola começa a forçar vocês a falar daquela forma, tudo bem, aprenda, né? Mas também tem outras variações, é bom saber um pouco de tudo, tá bom? Essa daqui, hill, hill, né? Eu já ouvi gente falar até hell, sabe? Da palavra inferno, também já ouvi. He'll, he'll work tomorrow. He'll work tomorrow, ok? She'll, she'll, she'll talk to you tomorrow. She'll talk to you tomorrow. Esse daqui é o que as pessoas têm mais dúvida. Sabe a palavra little, de pequeno? É a mesma coisa, só que não tem o li. Então, você vai pronunciar ittle. Ittle. Lembrando que o it é para animais, objetos e coisas, ok? Ittle. It'll eat all the food. It'll eat all the food. Ai, aí vem a dúvida. Esse aqui eu vou deixar por último, pessoal. Esse daqui tem a mesma pronúncia que este, tá bom? A diferença é que este é utilizado para o singular e este aqui é utilizado para o plural. You'll. You'll. Ok? Tanto que eu nem deixei exemplo aqui, ok? Deixa eu voltar. Ih, deu piti aqui. Voltamos. Então, olha só. They com will, they, will, que é, no caso, eles ou elas, eu ouvi duas pronúncias. Eu ouvi they'll, they'll e também they'll, they'll. Quando fala muito rápido, they'll go to the party, they'll go to the party. Ou they'll go to the party. Eu acho mais bonitinho they'll. Vou falar minha opinião aqui, né? Mas vocês pronunciam do jeito que vocês acharem melhor. Ou they'll ou they'll. E por último, que, nossa, eu já ouvi ele com vários sons. Só que a que eu mais escuto no inglês americano, sabe a palavra roda? Ó, vou falar, por exemplo, Hot Wheels. Sabe Hot Wheels, aquela marca que tem, acho que é de carrinhos? Então, sabe a palavra wheels, que é roda? Então, é esse mesmo som. Wheel, wheel, tá? Então, ele tem esse som. Will travel to Spain. Will travel to Spain. Ou we will. Então, tenta não confundir o som de will com will, tá? Em inglês, gente, o I não tem som de I exatamente. O que vai ter o som de I no inglês, em algumas palavras, é o Y, tá? E a letra E. A letra E, a vogal E tem o som de I, tá? Então, é uma dica aqui para vocês. Então, no caso, o I no inglês, ele tem o som de um I quase E. É intermediário entre esses dois, tá bom? Então, quando vocês vão usar apenas o simple future, que no caso é auxiliar, se fala will. Will. E quando vocês vão usá-lo ele contraído, will. Will. Eu acho que deu para entender legal essa aula, né? Sobre essa parte do simple future. Eu espero que vocês tenham entendido. A aula de hoje mesmo é só um material e explicação. Na próxima aula eu estarei postando as atividades e qualquer dúvida vocês podem me procurar.
Pessoal, um bom estudo para vocês, boa leitura e até a próxima aula.